falar. Bom dia. São 7h05 da manhã de uma sexta-feira, do dia 23 de fevereiro de 2004. Bom dia, bom dia e bom dia. E qual o assunto? O assunto, o desenvolvimento, o comprometimento do que eu poderia hoje falar. Eu poderia até peixe grande pescar. Mas Deus me disse que seria bom uma piabinha eu virar. Era bom. Talvez eu devesse mesmo com Jonas me encontrar. O profeta certamente saberia me ensinar como nas profundezas do peixe eu entrar, para peixe grande eu não virar. Naquele momento, tendo aquele pensamento de Jonas, ali nas profundezas do que o peixe tinha para dar, certamente ele esteve a imaginar. Por quê? Porque ele foi fraco a ponto do caminho trocar só para a verdade de Deus ele não pronunciar. Mas Jonas certamente esteve também a pensar que Deus era bom demais. Deus dizia: vai, Jonas, faça o que eu estou a lhe solicitar. O povo, Jonas, precisa escutar. Mas Jonas, pensando, quantas vezes eu estive a gritar, o povo não quer Deus escutar, e ainda assim Deus insiste em me enviar. E para um povo que esteve a se cegar, não quer nem de Deus ouvir falar, mas Deus me diz, para um caminho árduo eu atravessar. Uma avenida inteirinha gritar: gente, gente, gente. Deus manda os 3 reis magos nos falar que é preciso a gente saber o incenso pegar. É preciso a gente querer com a mirra lidar. E o ouro, minha gente, a gente precisa saber enxergar. E a gente saber diferenciar o azeite puro do lugar. É a questão, é que Deus, ali, com Jonas, a dialogar. Dizendo para Jonas: Jonas, meu filho, quantas vezes precisar, eu preciso, Jonas, com o povo falar. Olha, Jonas, eu não posso do povo tirar o direito de escutar. Porque, Jonas, se eu tirasse do povo o direito de escutar, porque eu criaria ouvidos, Jonas, que a gente, por mais que tente, não consegue tampar.
E ainda, Jonas, que o ditado popular venha nos lembrar que quebrar o pau no ouvido é uma coisa difícil, Jonas, de se dar. Ainda que surdo, Jonas, o povo venha ficar, eu me sinto obrigado, Jonas. Eu me sinto obrigado com o povo falar. É justo, Jonas, lembrar que os olhos podem nos auxiliar. Portanto, Jonas, se o povo se recusa a escutar, mande uma mensagem escrita. Jonas, quem sabe assim, não é, Jonas? Resolvam o pau do ouvido tirar e dar uma chance da música celestial escutar. Que beleza era estar ali. Sim, a imaginar a beleza de Deus com Jonas, é aquela coisa maravilhosa. A questão é que naquele momento eu estive a me deparar com alguém que eu poderia até falar. Parecia familiar. Se bem que ao usar o termo familiar, poderia até não me agradar. Mas Deus me disse para eu fotografar. Fotografar? Eu precisava de umas fotos para no Face colocar. Não, era preciso mesmo colocar uma fotozinha aqui no Face, outra acolá, para a leitura não cansar. Visualmente era bom você de fato olhar e ver. E ver ali uma página que a gente pode mesmo a leitura realizar sem as vistas cansar. Santo. Estando você a fotografar o que realmente a fotografia esteve a lhe dar. Foi isso que eu não consegui naquele momento alcançar. Como assim? Não, Deus me disse para pegar aquela máquina fotográfica. O quê? Sim, a primeira máquina fotográfica que estiver a criar. Era uma coisa difícil. Ai, santo, eu tinha que estar ali. O quê? Sim, parecia que a coisa não ia, a coisa difícil de enxergar, mas Deus me disse que era preciso um processo inteirinho para eu poder sair de lá e alcançar aquilo que Ele queria me dar. Aí eu fui, né, tentar fotografar. No princípio, sim, a primeira fotografia estava assim meio que não conseguia decifrar. Parecia que minha garganta estava a inflamar. Vermelha parecia ficar. E eu não conseguia dimensionar. Sim, a garganta que o peixe estava a me mostrar. Aí eu peguei, segui os passos de Deus. Uma nova fotografia eu tirei. A questão é que ali de alguma maneira, eu me encontrei. Como assim? Sim, a questão foi essa. Quando eu estava tirando a fotografia ali da garganta, que o peixe estava a me mostrar, vi uma saliência. Saliência? Sim, eu vi uma saliência se formar. Parecia que o tempo todo com pigarro eu estava a ficar. Era até incômodo. Sim, o incômodo. Eu ficava incômodo. Mas eu ainda não conseguia alcançar. Era uma saliência. Talvez alguma coisa estivesse de fato a me incomodar. Arranhou. E fui para a próxima fotografia. Ali, de fato, o peixe. Sim, mostrando a garganta se alargar.
é uma fotografia estive a tirar. A questão é que naquele momento eu vi, sim, as glândulas pareciam mesmo se irritar, como se algum tipo de bactéria quisesse na glândula penetrar. Achei estranho. Achei estranho aqueles bichinhos tentando a glândula perfurar. Mas, por mais que ali parecesse ali querer, naquele momento não conseguia bem uma ideia se formar. Fui para uma nova fotografia. Naquele momento que eu fui para uma nova fotografia, Deus me disse para os ouvidos, eu tapar, que era preciso uma ideia mais minuciosa do lugar. Assim eu poderia, de fato, até as narinas usar. Fui fazer conforme Deus esteve a me falar. Aí, peguei um instrumento, assim, de cunho mais particular, para que eu pudesse a fotografia tirar, e pude ver que havia um certo, como eu poderia falar? Um certo abscesso. Sim, ali querendo se formar. Eu ali sem entender mesmo, meu Deus do céu, tem um abscesso querendo se formar. É por isso que está assim um tanto quanto complicado mesmo. Eu consegui enxergar conforme Deus esteve a me solicitar para no Face eu colocar. Era preciso, de fato, um mês inteirinho fotografia casar. Santo, Deus me disse para voltar para a primeira foto que eu estive a tirar. Aí eu fui para a primeira foto tirar. Naquele momento Jonas esteve a me falar. Olha, quando na barriga do peixe eu estive a entrar, eu achei estranho mesmo que havia resíduos de sangue no lugar. Não foi fácil na barriga do peixe estar, não. E como tinha resíduos de sangue lá, eu fui com Deus falar e perguntei se o pescador não esteve de fato a abusar, sim, com a vara de pescar. Santo, uma questão Jonas esteve a levantar. Talvez o estômago estivesse a fermentar muito mais do que a própria garganta era capaz de suportar na hora de arrotar. Assim arroto a se acumular e de algum modo era como se de fato o estômago estivesse a queimar sem a gente sequer notar. Santo Deus, fui o estômago fotografar, conforme Jonas esteve de fato a me falar. Tire fotos do estômago. É preciso de fato uma ideia melhor formar para você poder a sua opinião dar. Fui foto de estômago. Ali, estranhei mesmo. Jonas tinha razão. Tinha pontos de sangue de montão. A questão era a fermentação. Nos dava aquela sensação de saciação. Como se você estivesse o tempo todo como eu poderia falar? Feito um balão cheio de ar. A questão é que não estava sendo fácil aquilo tudo fotografar. Mas Jonas me disse, vamos esperar quando o alimento aqui chegar.
Ali, com Jonas a conversar de toda aquela trajetória linda que ele esteve a conquistar, quando em Deus ele esteve a confiar, vimos o alimento chegar. Estranhamos, é verdade. Jonas a me falar, olha só, o alimento está a chegar e parece que há, de fato, uma corrente sanguínea no lugar. É por isso que está tão difícil você conseguir fotografar. Os gases estão a multiplicar e formando uma certa bolha de ar. Fica difícil a gente poder, de fato, um entendimento do que estamos a enxergar. Poxa vida, eu fiquei a pensar, Jonas, como é que eu posso a fotografia tirar com esse acúmulo de ar e esse ar assim, como o tempo todo estivesse a oxigenar, parece até água oxigenada no lugar. Jonas me disse, o melhor seria a gente, de fato, todas as fotografias tirar, considerando o processo alimentar. Antes de alimentar, durante o processo que a digestão estava a se dar e naquele momento em que o estômago começava a esvaziar, para a gente ter uma ideia do processo que está a passar para a fotografia a gente não conseguir realmente alcançar, sim, e poder mesmo um laudo assinar, colocar apenas pontos de pensar, está ficando difícil. Está ficando difícil a gente sustentar. Santa, e eu saí dali. Saiu, sim, de com Jonas ali conversar. Pedi para Jonas, de fato, me ajudar a chegar até o lugar onde ele esteve a gritar. E, de algum modo, achando ele que o povo não iria escutar, diferente. O rei mandou até os animais do campo, o quê? Sim, honrar, jejuar, sabe como é que é? O luto, sim, para Deus do povo se apiedar. Jonas, ali a me falar, naquele momento, eu me senti um burro no lugar. Sim, porque eu, na barriga do peixe, fui parar. Deus não colocou anzol nenhum para me pescar. Eu me senti uma piaba naquele lugar. Mas Deus disse para o peixe me vomitar. E naquele momento, realizando a obra que Deus esteve a me ofertar, e diante da minha crença de que nada iria adiantar, Deus me pediu para eu, de fato, um pensamento bonito, buscar. O pensamento mais bonito que eu consegui naquele momento alcançar foi de uma árvore linda, verdejante, a me dar o direito de uma boa soneca tirar. A questão é que a gente não pode apenas viver de pensar. Até um burro, como eu, que da palavra de Deus esteve a duvidar, pode alcançar o direito de pensar. Basta a gente, no lugar do outro, se colocar.
Se eu estivesse entrado numa fornalha, sim, como os três filhos de Israel estiveram a realizar, com Nabucodonosor lá, manifestando um sentimento que a gente nem consegue mesmo avaliar, eu poderia mesmo até Deus questionar. Sim, já que era tão difícil mesmo a gente acreditar que alguém poderia escutar Deus naquele lugar. Eu estive a errar, disse Jonas. Talvez eu não me colocasse na fornalha. Talvez eu tivesse medo. Talvez eu não conseguisse alcançar a fé que naquele momento aqueles três estiveram a buscar. Porque o caminho estive a desviar. Eu tive muito medo do povo me massacrar. E Deus apenas pediu para o peixe me vomitar. Certamente, eu era apenas uma gotinha de sangue naquele lugar. Um sangue que eu não conseguia naquele momento buscar. Já que eu, o caminho de Deus, estive a negar. Mas Deus, me dando o direito de levantar, me disse: Jonas, se até você, que é filho do lugar, não quis a minha palavra escutar, como, Jonas, você querer julgar aqueles que não têm sangue familiar? Não é melhor, Jonas, você, de fato, o pau do ouvido tirar e se dar uma oportunidade da verdade se alcançar? Não a que eu quero lhe dar, Jonas, mas a que você é capaz de buscar. Jonas tinha sabedoria a se multiplicar. A questão é que não tem como Jonas a gente condenar. Jonas tinha base para com Deus argumentar. Ele tinha medo do massacre do lugar, mas diferente do que Jonas esteve a acreditar, o povo resolveu Deus escutar, a ponto de mandar até animal jejuar, louvar o Deus que Jonas estava a proclamar. E quando Jonas esteve a se retirar, com o sol escaldante, ali lembrar o quão é difícil a gente de Deus duvidar. A piedade de Deus veio lhe visitar. Uma árvore linda esteve a brotar. E Deus, ali, falando para Jonas, numa linguagem bem simples de alcançar. Ó Jonas, uma árvore dessa, você podendo desfrutar. Jonas,
Quem em sã consciência, Jonas, vai uma árvore matar se a árvore estar ali beneficiar? Se uma árvore, Jonas, a própria Escritura nos diz para a gente preservar. Como é, Jonas, que eu vou um povo inteirinho desconsiderar? Fazendo de conta, Jonas, eu não estou vendo o que esse povo estará a passar. Penso que Jonas, naquele momento, esteve mesmo a se angustiar, como a árvore esteve a murchar, para a sabedoria de Deus nele brotar, como semente viva. Quando a gente pega o livro de Jonas, ali, para os olhos, ali poder toda a beleza de Jonas alcançar, a gente pensa que é apenas uma historinha, até de ninar. Mas quanta sabedoria eu poderia daquela história pequenina tirar. Porque Jonas esteve a respirar nas profundezas de um lugar que a gente não conseguiria nem sequer imaginar. Imagine a dificuldade de dentro de um peixe estar, sem conseguir nem sequer enxergar o que realmente estava a passar. Mas Deus, convidando Jonas para sair de lá e poder a sua sabedoria usar, estava a lhe dar uma chance simples dele poder separar o joio e o trigo do lugar. Assim, Jonas não ia simplesmente túmulo cavar para qualquer um ele jogar. Sendo Jonas culpado no lugar, certamente não seria razoável ele assim realizar. Mas Jonas não conseguia dimensionar os atos que ele estava a praticar. E ele só conseguiu enxergar quando a árvore viva ele esteve a virar. E penso que não foi fácil para Jonas ser árvore viva no lugar. Certamente ele tinha que pesar todas as vezes que ele não quis mesmo a palavra de Deus escutar. Mas a palavra de Deus só estava a falar para Jonas separar o joio e o trigo do lugar. Se ele viesse assim realizar, certamente nenhum caixão ele iria enterrar. Muito pelo contrário, ele iria poder até fruto vivo batizar. Bastava ele assim desejar. E como eu não quis de Deus duvidar,
Eu disse para Deus: Senhor, Senhor, é difícil dentro da barriga de um peixe ficar vendo o pescador o tempo todo, anzol, enviar para peixe grande querer pescar. Mas se não existe peixe grande no lugar, Senhor, certamente pescador está a machucar as piabinhas que insiste em nadar no mar onde pescador costuma dominar. Sendo assim, Senhor, certamente hoje o Senhor esteve a me convidar, sim, para um texto certamente eu enxergar. E para minha surpresa, era o profeta Jonas, perfeito no lugar. E sendo eu uma máquina a fotografar, certamente não vou o pau no ouvido quebrar. Farei conforme o Senhor está a desejar. Assim sendo, no mar eu vou entrar. Sim, e vou me lembrar, Senhor, daquelas pessoas que costumam mensagem na garrafa colocar para no mar enviar. Na esperança de alguém encontrar e poder o seu pensamento ali alcançar. Eu, Senhor, certamente serei essa garrafa no mar que pescador costuma dominar. Mas como eu sei que o Senhor nunca esteve a abandonar ninguém nesse lugar, certamente, o meu coração irá alcançar as palavras que o Senhor na garrafa vai colocar. Obrigada, Senhor. E certamente é com muito pesar que essa garrafa no mar vai entrar. Mas, respeitando que o divino sobre o mar da Galileia esteve a caminhar, por que ter medo do pescador do lugar? Certamente, eu nunca serei peixe para pescador me pescar. Muito menos para pescador usar piaba para me dominar. Bom dia, bom dia, bom dia. E até já.